Viva Instagram. Quanto tempo que eu não fazia uma live por aqui? Há mais de um ano. Há mais de um ano, eu acho. Ou por volta disso. Eu tô aqui hoje para falar sobre Self Clássicos. Um projeto que eu criei durante a pandemia. E eu espero que vocês acompanhem essa live. Que eu vou falar sobre o selfie. Eu vou falar com a Vanessa Goulart daqui a pouquinho. Ela tá chegando. Que foi a atriz escolhida para abrir a terceira temporada. Eu tô aqui. Oi, Lu. Oi, Pedro. E a Vanessa vai falar como foi a experiência dela. Oi, Eliane. Quanta gente querida. Que delícia estar com vocês. A gente vai falar sobre os self clássicos e alguns outros momentos artísticos nossos, especificamente. Essa é a terceira temporada do Selfie, que é um projeto que eu criei com muito carinho e com muita dor. Por que dor? Porque eu criei ele durante a pandemia. E aí, quando você cria durante a pandemia, ou era essa forma de fazer arte ou não era. Porque a gente tinha essa única opção: ensaiar à distância e a pessoa se gravar à distância. Então, foi muito complexo a gente conseguir desenvolver o projeto em si, sabe? Que mais que eu posso adiantar para vocês? Essa terceira temporada, diferente das outras, Vanessa, te chamo daqui a rapidinho, daqui a 2 minutinhos ou menos. Essa temporada, a terceira que a Vanessa abre com maestria, a gente vai ter atores e atrizes. Na primeira temporada só foi com atrizes, a segunda com atores, agora mesclado. E diferente das outras, que era uma temporada semanal, a gente vai ter vídeos mensais. Oi, Carola. Bom, vou convidar a Vanessa para entrar aqui. Vamos ver se chegou o convite, Vanessa. Oi, Wendy, bem-vindo. Chegou o convite, Van? É, Chegou o peraí. convite, mas Cheguei não, mas eu tenho que virar o vídeo. Agora sim aqui, peraí. Você tá vendo a minha almofada? Olha que bonito. olá, almofada da Vanessa. Como vai a Vanessa? Ela fez a abertura aí pra minha entrada. Obrigada, almofada. Sempre Che- pertinente. a almofada tem que ser confortável. Ela sendo, Ah, ela já tá. porque eu fiz uma gambiarra aqui, porque o meu ring light quebrou o tripé. Então eu botei uma almofada na frente da TV e pendurei o ring light que segura o celular. Então se cair, gente, né? Mas parece que As tá nossas firme. adaptações de ring light, sabe qual É. foi o que eu escolhi? O notebook. Eita, Não fica o arinho redondo, é melhor ainda. verdade, gente. Sem o arinho redondo. O meu agora deu, parece que deu certo. Achei uma solução. Porque eu comprei um tripé, já faz tempo também, já estava dando um ano para ele já. Aquele tripé grandão mesmo, que eu, desde a casa. Aliás, eu fiz os selfie clássicos com ele. Me ajudou na selfie clássicos. Mas na mudança ele acabou quebrando. E aí ficou só o arão, que é um aro grande. Aí eu tô Eu achando criatividade sempre tudo, né? E graças a Deus a gente tem. sempre temos. Graças a Eu Deus. tenho um tripé que eu ganhei do Renato da Ashley, né? Ah, Eu uso de vez em nunca. eu gosto, eu gosto. Mas já que não vai estar tendo, então a gente vai inventando. Boa noite a todo mundo que entrou e eu não dei boa noite. Boa noite. Van, eu tava explicando as diferenças dessa temporada para as outras. Essa vai ser mais espaçado, vão ser episódios mensais pra gente saborear mais. Ai, Ó, legal, legal. alguém te chamando de linda. Ai, eu vi. Beijo. E
além de ser mensal, diferente das outras temporadas, esse vai ser mesclado. Vamos ter atrizes, vamos ter atores. Ah, legal, legal, hein? A primeira foi Sempre com bom. mulheres, né? Você lembra? A segunda com homens. Lembro. E você abrindo com uma Virgínia Que honra. que honra a tua interpretação, que honra a tua entrega, que honra meu momento agora, rasgação de seda para Ah, atriz. Que honra eu poder te dirigir e você não apenas entender tudo o que eu queria, como propor um monte de coisa linda. ai, obrigada, Rô. Eu que agradeço pelo convite. O projeto é maravilhoso. É vida longa. É a terceira temporada, que tenham milhares de temporadas, porque é fundamental que a gente, né, popularize esses clássicos. A gente deixe cada vez mais eles chegarem ao público, né? Porque isso Com é de certeza. fundamental importância. E para gente que faz, é uma delícia. Porque é experimental, a gente pode, né, arriscar, inventar, brincar e, e é clássico, Homenagear, homenagear. Então é o experimental dentro do clássico, então é muito legal. com certeza. Ó, o Monair, que é nosso editor que faz a nossa trilha e que daqui a pouco está aqui com a gente, tá dizendo que Celine é maravilhosa. O Oi, Thiago Monaí. Gravai deu boa noite. O Luiz Carlos, o Luca Fernandes, meu amigo, falou uma coisa que é a mais pura verdade, que família maravilhosa desde a bisavó. Quer dizer, desde sempre, mas que o mundo conhece é desde a bisavó. É, a bisavó que, né, inaugurou. Na verdade, foi minha avó, né, N7, que minha bisavó Nonoca se profissionalizou depois da vovó N7. Olha só, É, o curiosidades, Lúcio curiosidades. Xavier. Hã? Lúcio Xavier está reafirmando isso, falando de talento genético. Monaíra, uma honra tê-la em nosso projeto, concordo. Obrigada, obrigada. Ó, a Carola dizendo que interpretação e vários aplausinhos. A Carola fez a Obrigada. nossa Cuca da primeira temporada. Ai, que legal. Vou assistir, eu ainda não assisti a dela. Sim, vale a pena. O Lu tá falando tem um amor pela Virgínia e foi bom ela renovar com. Porque ele tem um amor pela Ah, Virgínia. Ele é super fã da Lucélia Santos, que que fez a legal. Virgínia da Na primeira primeira versão versão, na da Rede novela. Globo. Uhum. Que Eu tenho um legal. recado do Fábio Leonardo, o nosso dramaturgo que adaptou a nossa Virgínia, que não Hum. pode estar aqui hoje, mas que eu pedi umas perguntas para ele e pedi para ele também dar um recadinho para a gente. Vou Opa. ler. Oi, Vanessa. Oi, Rô. Que felicidade ter visto essa nossa Virgínia. Fiquei imensamente feliz com a identidade tão singular que vocês conferiram a essa personagem. Uma Virgínia mais forte, decidida, de onde quer que esteja. Espero que Lígia Fagundes Telles tenha nos visto Hum. e também tenha gostado. É verdade. Oh, Fábio. Porque não foi a Obrigada, Fábio. Lucélia, não foi a Tami de Calafiore, foi a Vanessa. E a Hum. Vanessa, não quero diminuir, Lucélia é uma senhora atriz, é uma entidade. Maravilhosa. E mas você deu um ar tão único, Van, que eu acho que você conseguiu ser mais firme que as outras intérpretes, sem perder a doçura da personagem. Obrigada, Rô. Aliás, mas isso foi uma proposta sua, inclusive, até, né, por me escolher, por eu ser um pouco mais velha que a personagem, porque você queria justamente esse. Não é exatamente um amargor, mas são cicatrizes, né? Ela carrega cicatrizes sem perder a doçura. Foi a primeira coisa que eu te disse, né? Foi, foi, foi. E ficou muito legal essa mistura. Verdade, verdade. Vamos a uma pergunta do Fábio que também é um pouco minha. Hum. Além de, claro, o texto da Lígia, você teve outra referência para a construção da Virgínia? Não, eu lembro não da primeira versão da novela, que eu só vi trechos, mas a mais recente eu lembro de ter assistido, mas quando fui fazer o selfie, não procurei ver nada, né? Procurei estar o mais limpa possível. É, as referências vieram mais assim das minhas, né, intuições, do que a gente conversou e deixei fluir. E fluiu.
Outra pergunta aqui do Fábio. Seria óbvio perguntar se a sua família foi uma influência para que você seguisse a carreira artística, mas você poderia falar sobre como foi esse processo de se descobrir atriz em uma família de atores e atrizes. Então, é muito, muito curioso isso, né? Numa família de atores, acho que de médicos, de engenheiros também, ou você ama a família, a profissão da sua família, ou você odeia, quer fazer outra coisa completamente diferente. Não tem muito meio termo, mas eu comecei muito cedo, então eu não tive nem muito tempo de raciocinar, porque era muito intrínseco em mim, muito espontânea, a coisa da comunicação, é, a coisa de atriz, de brincar. Eu sempre gostei de brincar de teatro, de interpretar, de fazer executiva, adorava fazer executiva, criança. E apresentar, que são as coisas que eu faço hoje em dia, né? Sou apresentadora e atriz. Então, desde criança, com 3, 4 anos de idade, eu já dava esses sinais. Eu acho que muitas crianças já se revelam cedo, né? Principalmente as mais extrovertidas. Então, esse foi meu caso. Então, com 9 anos de idade, eu fui chamada para fazer uma peça, A Cegonha Boa de Bico, da Marilu Alvarez. Conta que isso merece. É, Eu ia emendar nessa, mas vai que é sua. e era uma peça infantil feita por crianças. E faltava uma criança para completar o elenco. Os filhos dela estudavam no mesmo colégio que eu. Então, ela foi assistir a peça de final de ano do colégio, que eu fazia um palhacinho, que narrava lá a história. E ela me chamou para fazer a peça. Ela não sabia que eu era neta do Paulo, da Anissete, não sabia nada. Ela gostou de mim. E Marilu sempre foi meio bruxinha. E aí, fiquei super feliz. Aí ela deu o cartão para mim, fui falar com a minha mãe. Falei, ai mãe, eu quero muito fazer, quero muito fazer. A minha mãe falou, você quer mesmo? Eu quero, quero. Aí foi comigo na reunião. E aí que a Marilu ligou os pontos, né? E assim foi minha estreia. Maravilhosa. Tenho só boas recordações da Cegonha Bodibico, que ficou mais de 3 anos em cartaz. A gente fez vários teatros. Eu fazia 6 personagens. Era uma Caramba. delícia. Era uma mãe judia, uma cachorrinha, uma cadelinha, um óvulo, uma enfermeira, uma aeromoça. Então era uma delícia. Eu ganhei prêmio de revelação, a Imagina. PTESP, em 85. E era engraçado que a minha Super avó, novinha, cara. super, tinha 10 anos de idade. E minha avó, Anissete, fazia uma peça chamada. Ai, a filha da mãe? Não, não era a filha da mãe. Não lembro direito da peça, que ela fazia uma mãe judia. E eu também fazia mãe judia. Então era uma coincidência que as pessoas sempre, né, apontavam. E aí foi assim que eu Necessito estreiei. também fez uma mãe judia, mas bem maléfica numa novela do Tid. Sim, o amor O está no Amor Está ar. no Ar. O público nem aceitou. Mas essa peça era uma comédia, que eu não estou lembrando direito. Uma comédia que era. Não lembro mesmo, esqueci o nome. Eu vi Mas fez bastante uma sucesso. Mas isso foi que a Ana 85. Lúcia Torre montou recentemente. Eu acho Talvez que seja é essa essa. mesma peça, é. Talvez seja. E E 85 foi aí o ano foi que eu assim. nasci. Mas Olha, essa menina já ganhava prêmio. fui precoce, fui precoce. E aí não parei mais, né? Sempre fazendo teatro, estudando, aí na hora de fazer a faculdade. Aí fiz o jornalismo, muito por influência do meu avô, que ele falava, você é muito curiosa, você é ótima jornalista, você vai ser uma jornalista. Ele sempre botou isso na minha cabeça, e ele tinha toda a razão. No começo eu implicava um pouco, porque eu achava que ia me atrapalhar como atriz, mas tudo bobagem. Hoje eu agradeço muito, que só Eu vejo acrescenta que, uma outra. com certeza, a gente tem uma coisa muito forte em comum, que novinhos, a gente já tinha nossos programas e o auditório era a nossa família, né? Sempre. Sabe o que eu adorava fazer? Sorteio, mão furada, mão. Eu lotava assim de cartinha, e fazia sortear. O sorteado de hoje é fulano de tal. Era a maior diversão. Não consegui realizar propriamente esse sonho, né? Mas eu sorteio brindes no meu programa de rádio. Mas eu não posso fazer Olha uma mão lá. furada. Daqui a pouco você vai fazer merchan sobre o programa, hein? Me cobra se eu esquecer. Opa, com certeza. Canal do YouTube, Ah, tudo isso. sim. Ah, é uma coisa que soma demais, né? A gente entrevistar.
muita gente veio me perguntar se isso não perde meu foco como artista. Ao contrário, né? Só soma. Com É por isso que eu certeza. montei o Cabide Fala com uma equipe muito carinhosa, que muita Eu gente acho. que poderia estar bitolado no Instagram, de notícias, não. O Cabide, por mais que seja em formato de blog, é um site com mais de 10 anos. Nos dias de hoje a É. gente mantém isso, A gente não perde nada, a gente só ganha. E o público com também, né? certeza. Quer já falar do programa, Van? Bom, meu programa é o Despadronizada com Z. Completou agora em novembro 5 anos no ar. Fiquei muito, muito feliz com essa comemoração. Ele vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Rádio Vibe Mundial. E também é transmitido, é 95,7 e também transmitido pelo YouTube da Rádio Vibe Mundial ao vivo, onde o público pode participar, né, comentar, ligar na rádio. Então eu respondo aos ouvintes, essa coisa bem vintage, mas que é demais. Extremamente. É demais. Eu não abro mão de falar com os ouvintes, porque é o coração da rádio. Né? E hoje em dia, quando a gente está cada vez mais tecnológico, não negando a tecnologia, a gente faz live, tem o WhatsApp, mas essa coisa do ouvinte ligar e você falar ao vivo, cada vez menos a gente, né, fala. A gente faz assim live, mas a coisa do telefone é vintage, né? É uma E delícia. é uma delícia, é uma delícia. E aí eu atendo os telefonemas na rádio, tenho convidados diversos, porque o programa chama Despadronizada com Z, um programa que procura estimular nos ouvintes o seu jeito único de ser, sua identidade, sua autenticidade, saindo das caixinhas. E eu, graças a Deus, acho que tenho ajudado bastante gente nesse propósito, porque aconteceu meio comigo, então, essa descoberta, essa saída de caixa, essa autoaceitação, sabe? Tudo isso veio junto e o programa culminou com isso. Então é muito verdadeiro. Então eu acho que isso comunica muito com as pessoas e acaba ajudando as pessoas também. Então falo muito de teatro, claro, recebo vários colegas para divulgar as peças, recebo muitos médicos, porque eu acho que é um papel social dos meios de comunicação. Então, muita gente que não tem condição de fazer uma consulta, está com algum problema, liga na rádio e a gente esclarece, né? Já recebi cardiologista, recebi dermatologista, fiz uma época, um mês sobre câncer, que foi muito interessante. A gente ajudou bastante gente também. Então, o programa tem muito essa característica múltipla e variada, mas sempre com esse foco de sair do padrão, por isso Despadronizada. Então, todo sábado às 18 horas. E também tem o canal no YouTube, que também é Despadronizada com Z, ou Despadronizada, se você quiser chamar assim. Eu até brinco quando eu apresento o programa na abertura, porque pode ser Despadronizada com Z, com X, com C cedilha, chame do jeito que você quiser. O meu é assim, Despadronizada com Z. Já é fora do padrão na escrita, né? O Você programa que sai do homenageou padrão o até no nome. programa, né? Você É. homenageou o programa e a sua mãe no programa de 5 anos, né? Foi demais, porque ela tá comemorando 50. Ah lá, olha quem entrou! Olha quem entrou! A gente falando Olha dela. só, você vê? Oi, mãe. Bem-vinda, Beijo, bem-vinda. Bá. A gente está falando Bem-vinda. justamente do programa Despadronizada que a gente fez, comemorando 5 anos de programa e 50 anos seus de carreira. O Rô assistiu? Chegou a assistir? Eu vi, mas não inteiro. Ah, tá muito legal. Foi muito legal. Preciso terminar. As vantagens do É. YouTube, né? Ah, sim, né? A gente tem tudo à mão hoje em dia. É só ter Conta- vontade. Com certeza. Conta pra gente, Ivan. Nas outras temporadas, teve algum ou alguns episódios que te marcaram mais? Não é porque minha mãe entrou aqui, não, mas o da minha mãe eu adorei. Eu adorei. Ela foi fantástica. Nossa, foi incrível o da minha mãe. Que foi Primo Basílio, né? Ela fez Primo Basílio. Ela fez a Juliana. A Juliana, do Primo Basílio. Aquela portuguesa terrível. Aqui, falando em amargor, aquilo é o retrato do Quando ela me amargor, né? perguntou se podia pôr sotaque, eu falei, Bárbara, muito obrigado por cogitar pôr o sotaque. É, mas Pode, é isso quero, que é deve. legal. É isso que é legal no projeto, como eu falei antes da minha mãe chegar e tal, eu vou repetir agora,
que é esse caráter experimental, né, dentro do clássico. Então, isso é muito gostoso, você brincar, experimentar, ousar, fazer coisas que normalmente você não faria, né, se tivesse um trabalho mais tradicional. E no self clássicos a gente consegue viajar mais nesse sentido. E isso é muito interessante. Inclusive na linguagem, porque hoje em dia, antigamente a gente só se preocupava com o nosso trabalho de ator e atriz, né? Mas hoje em dia a gente tem que Verdade. ser meio diretor, né? Porque tem que pegar a câmera, enfiar, não sei, tudo é com a gente. Então a gente Pois vai é. se virando. Então, o que a Eu, princípio é uma dificuldade acaba virando um desafio e um prazer. Você vai descobrindo, né, novas eu tinha formas uma aí de pergunta linguagem. a respeito disso mesmo, Van. Porque você é uma atriz muito inventiva. Você foi das primeiras que eu vi criando com selfie, Assim, independente do selfie, claro. verdade. Foi uma Isso, inspiração. Você, a Carola, que está aqui, a nossa Cuca, foram duas grandes inspirações do selfie acontecer. Porque que eu vi você legal. criando isso. Eu nunca te contei isso. Olha, maravilhoso. Fico muito feliz, porque foi plena pandemia, né? Foi aí que também a coisa explodiu. Você preso em casa, artistas presos em casa, você acaba, né, dando um jeito de criar. Aí eu Por criei o isso, caleidoscópio cotidiano, que eu fui vasculhar textos que eu tinha escrito com os meus 17, 18 anos e fui buscar maneiras de gravar, né, de registrar aquilo. E comecei com vela. Eu lembro que eu acendia umas velas, botava um pano preto atrás é o que e ia mais me fazendo. marcou foi esse começo. É mesmo, Porque aquilo foi. eu fiz questão que você abrisse essa temporada de homenagem a essa sua criação. Porque É, eu que quis um legal. personagem à tua altura e que valesse essa reverência ao que você tinha feito. Ai, que legal. Fico muito, muito feliz, porque foi um respiro mesmo. Sabe aquilo que você já não está sufocando e você tem que criar de alguma maneira, né? Você está confinado. E como artista, acho que, sei lá, eu não sei como é ser outra coisa. Mas a gente ficou muito sufocado. E aí tinha que achar alguma maneira Você de. mostrando o seu texto, a Carola chegando e falando, Rô, eu nunca li tanto na vida. Aí eu peguei uma coisa, peguei outra, pus no liquidificador e nasceu o selfie. Nossa, que legal! Nossa, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Saber que a gente, né, conseguiu inspirar um projeto tão bacana, tão legal. Nossa, não tem preço isso. E foi assim na Valeu. pandemia que surgiu. Talvez se não tivesse a pandemia, isso não acontecesse. Porque a gente vai Verdade. dispersando, né, vai fazendo outras coisas, vai deixando os projetos para trás. Então, você vê, Pois é. tudo na vida tem um lado bom, né? Por Até isso uma que, mal ou pandemia. bem, a gente ainda está em pandemia. Por isso que eu não posso abrir Tá, mão do projeto. Ó, sim, sim. desculpa. Não, mas é verdade. Não, e as coisas que nasceram na pandemia não vão acabar. Por exemplo, lives. Claro que assim, passou aquele boom que estava até chato, né? Era todo dia, muita live, muita live, muita live. Mas elas não acabam. Então elas continuam. Uhum. Agora tudo é híbrido, né? A gente mantém Sim, o que funcionou e vai voltando para o que era também, né? E aí a gente vai achando um ca- equilíbrio. claro. Carola diz muito feliz e honrada por isso. Ah, Verdade. Verdadeiríssima. Ó, um fã seu, acho que é de Maria Esperança. Me corrija se eu estou errado. Gente, a irmã do Eduardo é filha da Malvina, cunhada e da Maria. Adorei rever a novela. É acho que já dessa novela acabou, né? mesmo. Maria Esperança, do SBT. Acho que já acabou, tava reprisando, não sei. Tá certo. Vamos chamar o Monaí para conversar um pouco com a gente? Bora. Também tô Vamos ver livre. se ele ainda está aqui, mas eu acho que está. Aqui, convite feito. É, a Vanessa é uma atriz de TV, teatro, cinema e web. E o web? E o web, é verdade. É muito interessante mesmo a gente descobrir essas linguagens. E eu sempre fui uma interessada, uma curiosa por tecnologia. Então, para mim, é um prato cheio. Claro que eu tenho Uhum. dificuldades, né? Assim, não sou um gênio, mas eu tenho uma certa facilidade e um fascínio.
Olá, Monair. Boa noite, boa noite, Boa boa noite, noite, querida. Monaí. Boa Boa noite. noite. Que papo gostoso, eu estava aqui acompanhando, poxa, vou estragar o negócio, tá tão gostoso você dois Imagina! conversando aqui. Você só Imagina! soma sempre. Chega junto. Ah, você é uma Monair, graça. como eu disse no Obrigada. começo do nosso papo, é o nosso editor e o responsável pelas trilhas. Ai, parabéns E também. Hum, alguns textos. Nossos ele também escreve. Legal, legal. É isso que é muito bacana, né? Poder Pois é. experimentar, criar. Isso é Mona, E eu, fantástico. começa. Pode diga. falar. Não, é que eu comecei como um possível colaborador na escrita, né? E aos pouquinhos o Rodrigo, com esse jeitinho dele, ele chega, sabe o que que é? Você podia editar só um. Daí a pouco ele, sabe o que que é? Já que você vai editar, você não quer colocar uma trilha? E E aí quando aí, você vê, você já está abarrotado de coisas para fazer e acúmulo de curtindo cada uma funções, delas. acúmulo de funções. Pois é, É por mas isso Mas que ele coisas faz que eu um texto adoro. por temporada. Ele fez a Gabriela, por exemplo. então, mas é assim mesmo. Aí a gente vai descobrindo coisas, né, que a gente não imaginava que fosse gostar tanto. Isso é legal também. Sim. Isso É que a que a sua gente. fala, né, desse caráter experimental que É, tem o Selfie Classics é muito gostoso, muito desafiante, né? muito, muito. É liberdade, né, total, de você criar. Dentro, e o Que é o mais que eu legal é adoro. dentro do clássico, né? Poder Esse ousar é muito bom, paradoxo né? é muito legal, né? Porque tudo bem você fazer uma coisa experimental que o texto é também diferenciado, é mais comum, né? Agora você pegar o clássico e poder experimentar é muito legal. É maravilhoso. Mona, conta pra gente as suas impressões quando você recebeu o vídeo da Vanessa fazendo a Virgínia. Bem, em primeiro lugar, que bateu um certo nervosinho, né? Porque, poxa, uma pessoa que a gente conhece só de ver nos trabalhos por aí, de nunca ter tido, eu nunca tive o prazer de conversar com ela pessoalmente, né, e tal. Então, bateu um certo nervoso. Falou, meu, tem que ir com cuidado, né? Porque é uma pessoa que tem um nome, que tem uma carreira, né? Então, merece que o tratamento que seja dado para o trabalho dela seja no mesmo nível que eu senti que ela se entregou, né, na hora de fazer. Então, a hora que eu vi o vídeo pela primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, ela tá dentro, né? Não é uma pessoa que fala, não, tá, daqui que eu faço. Não, ela pegou, botou no colo e curtiu e degustou e se entregou. E aí eu falei, poxa, eu preciso fazer o mesmo, né? Eu preciso dar o mesmo tratamento. No mínimo, eu tenho que dar o mesmo, a mesma dedicação que a gente percebe nitidamente que ela teve, né, na hora de fazer. E Ah, aí, obrigada, Mona. Você deu mesmo aí, também. Muito aí legal eu, esse encontro. Mas eu acho que na vida, obrigado, mas eu assim, comigo também tudo é assim, eu não consigo fazer nada meia boca. O meia boca me incomoda, não serve pra mim, sabe? Nas mínimas é, coisas. Se eu não tô não, inteira, lavando louça, se eu não tô inteira, não sou eu. Nas mínimas coisas. E eu acho que isso é. E até, isso até era meio ruim quando eu era mais nova, sabe? Porque tudo era muito definitivo, às vezes, né? Sei lá, intenso demais. Hoje em dia eu já lido melhor com isso, eu consigo canalizar de uma maneira mais interessante, mas sempre sendo inteira. Eu acho sim, que foi uma entrega de nós três e do Fábio, porque o Fábio também foi muito certeiro no texto. Foi. sim, muito feliz na escola. Não à toa que eu queria que abrisse a temporada com ele, porque é um clássico, a Lígia Fagundes Telles é uma entidade na nossa Ah, cultura nossa, é um e a presente gente, mesmo. a gente tinha que homenageá-la, né? Infelizmente ela Verdade. morreu há pouco tempo, Pois é, não, não viu, não sei nem se é, veria, é, mas não viu nesse plano, né? Talvez em nesse outro seja mais plano. fácil. Exatamente, vai saber, né, o que nos espera, né, o que nos aguarda, mistério.
Mas a Né, homenagem foi feita, né, com todo o coração, com todo o respeito. Degustamos Com muito o talento dela. E ela Pois é. merece, né? Moxa, Ela merece tudo, todas as homenagens possíveis. verdade. Agora eu tava Mano, E aí, convidando um pessoal aqui. pode falar, Vê. né? É porque Não, agora eu que tô eu vi, falando que... dá pra convidar aqui, né? Eu tava apertando o convitezinho aqui, o aviãozinho, chamando as pessoas. Não Ah, sabia tá. que dava pra fazer. Isso deve ser novo, eu também não sabia. Enviar mensagem, tem do lado. Aí eu tava chamando um povo aí. Vamos ver se alguém entra. Convidado. Ah, Mona, o que a gente pode esperar eu ia dessa falar... terceira temporada? Gente, eu tô bem ansioso porque só pela lista de autores que você falou, dos textos e das pessoas que estão envolvidas no processo, que a gente não pode dar spoiler, né? Mas eu sei de algumas pessoas que vão vir logo na sequência e eu tô com grande expectativa de que vai ser... vai vir... Está ficando cada vez mais encorpado o projeto. Isso é muito significativo. Primeiro que está montando o acervo, né? A gente já tem um repertório de duas temporadas com trabalhos maravilhosos e quando a gente acha que poderia dar uma desanimada, poderia dar uma decaída, já vem a Vanessa e já... Ah, não, a gente não está aqui para brincadeira e a gente vai manter essa bola, esse nível lá no alto, né? Nossa, vamos manter e espero vamos... dar muita sorte aí para essa próxima temporada e para as próximas que virão. Você vê, a Vanessa já dá numa entrega já na vinheta. É verdade, que delícia, que delícia. Que delícia a vinheta. E você não tinha me mandado, eu estava procurando aqui, aí você falava que tinha vinheta, e eu falei, não, mas peraí, tá aqui, não tem aí, não tá aqui. Aí depois que ele mandou a vinheta, mas foi realmente um trabalho maravilhoso, foi muito gostoso, e eu tô com expectativa de que vai ser, essa temporada, inclusive, vai ganhar um pouco da dimensão que de fato o trabalho merece, porque o trabalho precisa ser visto, merece ser visto, e eu acho que a gente vai conseguir nessa terceira temporada dar a visibilidade que o trabalho merece, sabe? Acho que a gente Mas vai é conseguir isso, alcançar. sabe? O importante também é continuar, né? É resistir, é persistir. Porque a gente faz com o coração, né? Isso não tem jeito. Uma hora vira, né? Uma hora vira. Pode demorar. Às vezes, né? Demora muito. E é muito difícil a gente manter a chama acesa, né? O pique, o tesão. Não é fácil. Mas é fundamental. Até que o Fernando Rossovski, que fez o Augusto Nobre do Lauro César Muniz, disse assim: Vanessa, o Rodrigo anda dizendo que esta temporada vai ser a última. Então, eu acho que selfie é muito complicado dizer que é a última, porque aí você faz 2, você tem vontade de fazer 5. Você faz 5, você tem vontade de fazer 10. Aí você faz 10, você faz 15. Aí você já tem uma temporada. Sim, com certeza. E aí dá vontade de continuar fazendo. O importante é a gente ouvir, né, a nossa sensibilidade, o nosso feeling. Se também deu, vocês sentirem que deu, vamos inventar outra coisa. Né? Não pode ficar preso. É isso. Eu acho que a gente sempre tem que ter um frescor novo, senão não vale a pena ser feito. Mesmo que seja dentro de uma mesma proposta. É. Sim. Se na primeira temporada foi focado em atrizes e de língua portuguesa, que foi uma coisa meio sem querer querendo que a gente fez. Olha. Na segunda, a gente abriu para o mundo e teve atores. Na terceira, a gente tá mesclando atores e atrizes de todas as línguas. Se a gente criar algo novo para uma quarta, a gente embarca numa quarta. Com certeza. Senão inventa outra coisa. O importante é estar em atividade, estar fazendo, estar criando, né? Com certeza. É incrível. E, Mona, alguma pergunta para Vanessa? Deixa eu ver o povo aqui. Vai vendo, enquanto ele vai pensando na pergunta. Você já conhecia, Vanessa, o trabalho Selfie Clássicos, o projeto? E foi difícil para você? Você já tinha feito alguma coisa com esse caráter? Porque
é uma interpretação muito peculiar, né? Não dá para você pensar e falar, não, é um monólogo, porque também é um monólogo, mas tem características da interpretação de se fazer para o selfie que é muito específico, que eu nunca vi nada parecido. Como é que foi para você se adaptar ou se adequar, né, a esse padrão de interpretação em que, além de tudo, a direção, até a direção é remota, né? Então, como foi para Exato. você? Então, como o Rô falou no começo, na pandemia eu comecei a inventar esse tipo de linguagem aí, pegar meu celular, botar, comecei com vela, e eu fui vasculhar os meus escritos aí, dos meus poemas com 17, 18 anos, que estavam ali nas profundezas da alma, e botei para fora gravando. Então foi o meu primeiro contato. Até o Rô falou que foi uma inspiração para ele, para criar o Self Clássicos, fiquei feliz da vida. Você e a Carola. Carola. E esses primeiros foram com vela, aí depois fui comprando ring light, aí fui editando, fui botando fundo. Aí a gente vai, né? A gente não para, a gente vai evoluindo. E então eu já tinha esse contato durante a pandemia. Então quando veio o Selfie, foi uma proposta diferente, que era um texto clássico, em que eu pude sim criar, né, inventar, experimentar. Mas eu tinha um pouco já essa experiência dos meus textos na pandemia. Que estão lá no meu canal do YouTube, que é o Despadronizada com Z, na playlist Caleidoscópio Cotidiano. Ah, eu vou acompanhar e o Rodrigo também divulga aí, que é para o nosso pessoal. E eu só queria aproveitar para agradecer aqui, ó, tô vendo aqui, ó, a Célia, que é uma amiga queridíssima. Aí tem bastante gente aqui que eu vi, a Viviane, quem mais? Eu vi a Jennifer, o José Geraldo, meu sogro, está aqui nos assistindo, e o Geraldo Festino. E eu queria agradecer a todo mundo que veio nos ver aí, que veio dar força pra gente nesse projeto. Fernando Espero Lira todo mundo disse lá que você curtindo sobre a peça e ativando O o sininho do Namoro. Selfie Clássicos. Eu vi que o Fernando perguntou, beijo Fernando, para falar da peça Namoro. Namoro foi um acontecimento. Foi em 1990 ou 91, a primeira peça para adolescentes, assim, com foco nos adolescentes, no público juvenil, de fato, foi Namoro. E aí veio na sequência Confissões de Dá Adolescente. pra dizer que essa menina era adolescente em 91? Putz, era. 2011, você quer dizer, né? 30 anos depois. Eu tinha 15 anos, 91. Era... Gente, Vou fazer. Minha mãe, não sei se minha mãe tá aí ainda, porque eu sempre fui dessas. Quantos anos você tem? Eu vou fazer, eu já aumentava a minha idade, né? E por consequência dela, da minha avó, né? E assim por diante. Mas eu sempre fui dessas do vou fazer, só que nesse caso eu já fiz em setembro 47. uau! E fez um personagem de 16. Foi muito legal. E isso. viva a arte. E viva A Virgínia arte. tem por volta disso. Eu não lembro se a Lígia enfatiza a idade. Mas ela é a caçula, né, do Silva Prado. É, caçula. Mas é que assim, eu tenho uma carinha mais, né, que dá para jogar, né, essa coisa de ter uma certa maturidade, mas ter uma jovialidade também. Isso é legal, assim, nos personagens. E na Virgínia encaixou legal, né? Eu curti muito. É, porque se a gente deixasse para uma menina, aquilo que eu te falei nos ensaios, talvez não teria a vivência que a Virgínia tem, mesmo sendo nova. Exatamente, exatamente. Que é E aquela profundidade não é fácil de alcançar. Não é fácil de alcançar mesmo. É como eu falei para o Rô, não é um amargor, mas são cicatrizes, né? Ela já tem cicatrizes, e essas cicatrizes, sem virar um amargor, sem perder a ternura, sem perder a esperança, mas ela é muito nova e tem essas cicatrizes. E às vezes uma atriz que tenha só a juventude não tenha esse lado um pouco mais profundo, né, de vivência mesmo. Uhum. Pois é. A arte deixa essa liberdade criativa, né? Mas demais, demais. Palco, Muita então, gente né? fala... Palco é uma loucura. É a Eu acho caixa que o mágica palco mesmo. que mais dá essa liberdade. Com certeza, com certeza. Ali a magia, né? Mas o audiovisual está se abrindo para isso. Eu vou dar um exemplo claríssimo. A Vanessa interpretou a avó dela
e a bisavó dela, mas vamos focar na avó dela, porque Tititi teve um alcance popular bem grande, Sim, sim. sem ela precisar fazer uma caracterização. Ok, ela é muito parecida com a avó, mas mesmo ela, você não precisou de uma caracterização para fazer a Ah, Dona Júlia. Era esse o nome, né? era Júlia. Júlia jovem, né? Ela era jovem, né, também. Pegando o Então, Jacques Leclerc, pequenininho ali, para e criar. eu vejo o quanto foi rico para você fazer uma novela baseada num texto do Cassiano Gabus Mendes, que era um clássico, uma adaptação da Maria Adelaide Amaral, que é uma das nossas maiores dramaturgas vivas. Por sinal, É, estou morrendo de vontade de ter mais um selfie dela. A gente só teve a Chiquinha Gonzaga dela, que a Débora hum, Olivieri fez lindamente. show. Foi incrível. Direção do Então, Jorginho foi incrível. E os dois, é a mesma equipe que fez Dercy, né? e Os fez dois Dercy. trabalham. Dercy. Aí em Dercy, não é que você estava fazendo o papel da sua bisavó. Não, você estava fazendo a sua bisavó, né? Exatamente. Ali eu estava vivendo a minha bisavó Nonoca, Eleonor Bruno. Aquilo foi muito mágico, foi inexplicável. Porque, assim, as pessoas perguntam, você conheceu a sua bisavó? Eu simplesmente morei com a minha bisavó e com a minha tia bisavó Dedéia, vovó Nonoca e Dedéia, durante 25 anos. A gente dormia no mesmo quarto. Minha bisavó Nonoca me ensinou a ler aos 3 anos de idade. Então a relação era tão profunda, que as minhas gatinhas se chamam Nonoca e Dedéia. Ai, Eu que continuo lindo. chamando por elas. São assim, os seres que eu mais amei no mundo. Assim, Nonoca e Dedéia transcendem. E eu sou chamada para fazer vovó Nonoca, para viver vovó Nonoca. Eu chorei 2 dias ininterruptos, até cair a ficha. Assim, Imagina, só para sentir imagina. a emoção, assim, o impacto durou 2 dias. E aí foi voltando e podendo fazer, e foi uma delícia. Equipe maravilhosa, né? Maria Adelaide, Jorginho, querido, Heloísa, Sabe, Ivan? PZ. Incrível. É, seu avô foi uma das pessoas mais valiosas no começo da minha carreira como diretor. Hum, E eu te falo, graças ao Renato, eu fui numa feijoada que seus avós deram pro Renato por tabela para os amigos do ah, Renato. E o seu avô, com aquele jeito único dele, seus avós, tudo que eles mostravam na TV, peraí. exceto o Donato. Pera, Chapéu dele. pronto. Ah, eu conheço esse chapéu. Então, continuando. Exceto o Donato e a Úrsula, de Ah, O Amor Está no Ar, tirando isso, tudo que eles mostravam na televisão, eles eram na vida. é verdade. Isso Essa todo mundo generosidade sempre perguntava, né? Mas é a mesma coisa? É, gente. é mais, é É mais. potencializado. É verdade, é verdade. Que Tempo o saudade. chapéu lembrou eu que eu herdei a boina do meu avô. Ai, nossa, tenho muito amor aqui por esse chapéu. E aí Muito amor. nessa feijoada, Van, o Paulo, sua mãe deve ter falado, ou a Beth, não sei, chegou no ouvido dele que eu estava começando a dirigir. Eu Oh, tinha rapaz, que começado maravilha. uns 2 anos, uns 3 anos mais ou menos antes. E a gente começa eternamente, né? A gente que é artista, Tá mas sempre na época era o estreando. começo mesmo. Eu já atuava, mas eu percebi que dirigir era o que eu mais me completava. E aí seu Paulo chegou e falou assim, então, guarde na memória. Aí ele me deu a dica de centralizar certas cenas sempre para a esquerda. Aí ele chegou e falou assim, não se esqueça nunca que um ator é um ator se você o fizer ator. Oh, meu E Deus. aí numa hora a sua voz chegou e falou assim, Paulo, vamos comer, depois você dá mais um pouco de aula? Nossa, ele adorava, ele adorava. Era uma coisa, assim, tanto que vários colegas, né?
mais jovens e tal, até hoje vem falando, eu não esqueço, seu avô veio me dar uma dica tal, ele tinha uma paciência, ele tinha muito prazer nessa troca, na verdade, né? Ele Muito. se alimentava disso também, e era muito natural dele, verdadeiro e espontâneo. E as pessoas que foram tocadas por esse contato não esquecem, não esquecem mesmo. Não É muito mesmo. Não, lindo. à toa que eu não abri mão de ir no velório por amor a ele, por amor à sua mãe, sua avó, a você. E aí, o Lauro, muito cuidadoso com a Bárbara, com a sua tia e com a sua avó, chegou e falou assim: você cuida da Vanessa para eu poder cuidar da Bárbara? E aí a gente foi pro velório juntos, né? Oh, E foi. Se eu já me sentia meio semi da da família. família, depois desse pedido, Ah, que lindo. Isso é uma coisa muito linda, assim, da minha família. Essa sensação que as pessoas têm de realmente fazerem parte, né? E a gente realmente tem esse coração aberto, esses braços abertos para receber os agregados, né? Os amigos que é, são família. A família cresce sempre, ela não para de crescer. é isso. Você se sente um pouco da família, Miessa, Bruno Goulart, É. mas aí quando você convive, poxa, se eu já me sentia um pouquinho, eu me senti um pocão. Que bom, que bom, que bom, que bom. E eu É. agradeço demais a tua participação no projeto, demais a sua família, o seu DNA, como foi tão exaltado por aqui. Sempre é, graças a Ah, Deus. Eu tenho muita alegria, muita felicidade nisso. Às vezes as pessoas falam, mas não é chato ficar falando da família, né? Que chato, gente. Imagina, isso é a maior herança que eu posso ter na minha vida, né? Não é dinheiro, não é nada, é esse amor que as pessoas têm, essa admiração, esse carinho, isso é lindo. Então, só me faz cada vez mais feliz. Então, não me incomoda a em gente nada. poderia ficar falando da sua carreira, que tem um monte de coisa. Você fez uma peça com a Yara Janra, que eu me arrependo até hoje de não Ah, ter você ido não até o foi Shopping ver. Morumbi, porque Tem eu aquele tava com chapéu. esperança de ir para um lugar mais perto. É, uma comédia do E Dan tantos, Rosseto. e tantos, e tantos, e tantos outros projetos que você tem na bagagem. Eu agradeço demais você ter colocado a Virgínia na bagagem, literalmente. Literalmente, literalmente. Muito Para eu que quem ainda não agradeço. viu o nosso primeiro episódio da terceira temporada, vai entender isso logo nos primeiros segundos. Exatamente. Eu agradeço a sua entrega, eu agradeço a sua compreensão. Acho que o Ó, Manoel caiu. Mona saiu. Mona caiu, gente. Mona caiu. Beijo, Mona. Eu agradeço a sua troca, porque tem muito ator que não ouve diretor, você sabiamente ouve. Agradeço todas as sugestões que você também deu. Agradeço você ter aberto a terceira temporada, porque Ah, atuações obrigada, como Rô. a sua me faz ter vontade de fazer quarta, quinta, sexta, sétima temporada. Ah, que bom, Rô. Fico extremamente feliz, grata pelo convite. Como eu já falei aqui também várias vezes, foi uma experiência muito, muito, muito linda, interessante. E vida longa aos Self Clássicos. Quem ainda não assistiu, vai lá, Ciranda de Pedra, Virgínia e os outros vídeos que são muito legais, muito interessantes. Então, se inscrevam no canal e acompanhem os próximos que virão. Estou só abrindo essa terceira temporada aí. E quem não viu, reveja. Quem já viu, reveja. Amei, Rô, amei. Olha aqui, ó. Foi falar do meu avô, fui pegar o chapéu dele, assim, esquentou meu coração. Delícia. Bom, Beijo, Van. beijo, beijo, Rô. Beijo a todos que participaram. Beijo. Beijo a todos mesmo. Obrigado pela participação. Tchau. Até a próxima. Mês que vem a gente volta com o convidado de dezembro. Quem que vai estar no Selfie em dezembro? Surpresa. Surpresa. Beijo.